Meus irmãos, então, uma palavra para você nessa manhã. Então, você abre a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Estarei fazendo a exposição do versículo 8 até o versículo 20. Diz assim a Sagrada Escritura. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Eis, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E, de repente, apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E, vendo isso, divulgaram os que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. O fim de ano chegou, né, gente? Chegou o Natal, o Ano Novo está aí batendo as portas. E o nosso Natal, ele é agitado, né? Nosso Ano Novo, nosso Natal é agitado. A gente tem um monte de coisa para fazer, o pessoal que trabalha em empresa tem os balanços da empresa que precisam fechar. O pessoal fica até tarde da noite fechando o balanço da empresa, que precisa fechar os números da empresa, os gastos, os lucros. Então é uma correria assim desenfreada, porque você precisa terminar tudo até o dia 23, porque começa o recesso do Natal. A gente tem as nossas confraternizações também de final do ano. Tem gente que participa de um monte de confraternização, pessoal que trabalha em escola, tem gente que trabalha em 3, 4 escolas, são 3, 4 confraternizações. Tem os amigos ocultos que a gente faz também, inclusive aqui na igreja a gente está fazendo amigo culto, a gente está chamando os irmãos aqui para poder falar uma palavra abençoadora para aqueles que, de certa forma, os ajudaram no ano de 2025. E tem as nossas demandas na nossa casa também, né? Afinal de contas, a gente vai passar o Natal em casa. Então, a gente vai para o supermercado, faz compra, para o shopping, é aquele caos, né? É caótico. Entra ali dentro do supermarket agora, está caótico o supermarket, essa hora está caótico. E no Natal a gente tem muita demanda. A gente tem muita demanda no Natal. E o que deveria ser um tempo de celebração, um tempo de festa, um tempo de alegria, para alguns torna-se sinônimo de cansaço e exaustão. As pessoas ficam cansadas no Natal. Por quê? No afã, naquela vontade de viver um Natal especial, muitos acabam se endividando, pegando empréstimo consignado, estourando o limite do cartão de crédito. Afinal de contas, no Natal eu preciso passar bem, né? Você já escutou alguém falando isso? Nesse Natal eu preciso passar bem. Eu preciso ter um bem-estar nesse Natal. Então é gerada uma falsa sensação de bem-estar alimentada pela lógica do consumo. Então as pessoas associam muito o Natal, a ideia do Natal, à ideia do consumo, a ideia do comprar, a ideia do ter, a ideia do adquirir. Certa vez eu lembro-me que na época de Natal, na época que o pessoal ainda usava dinheiro físico, que hoje a gente não usa dinheiro físico, né? Na época o pessoal ainda usava dinheiro físico. Eu lembro-me da cena de uma senhora no caixa eletrônico, e a gente é curioso, às vezes a pessoa está mexendo no caixa eletrônico, então fica o que a pessoa está fazendo, né? Você já fez isso?
confesso. Aí no caixa eletrônico, tá lá a senhora, no Natal, fazendo empréstimo no caixa eletrônico. Eu falei, gente, que absurdo! Fazendo empréstimo no caixa eletrônico para poder consumir no Natal. Então, é um Natal dinamizado pela lógica do consumo. Neste sentido, o verdadeiro sentido do Natal é negligenciado. Porque as pessoas pensam no Natal na ideia de comprar, na ideia de ter, na ideia de obter. E o verdadeiro sentido do Natal, ele fica esquecido, ele fica relegado ao segundo plano. Então, eu tenho algumas provocações para você nessa manhã. A primeira delas, afinal, o que realmente representa o Natal? Você já parou para pensar nisso? O que realmente representa o Natal? Por que essa celebração continua sendo tão importante e necessária em qualquer tempo? O que representa o Natal para a gente, para nós da cristandade, e por que esta celebração é tão importante? O que a gente precisa celebrar nela? Mesmo sabendo que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, a gente sabe disso. Mesmo sabendo disso, por que a gente precisa celebrar? Por que a gente precisa destacar essa data? Por que a gente precisa, de certa forma, fazer eventos para que o nome de Jesus seja glorificado? Essa ceia de Natal que nós estamos observando aqui, descrita nesse texto bíblico, nos ensina que, diferentemente do Natal propagado pelos meios de comunicação de massa, que erradamente é colocado para as pessoas, que equivocadamente bilhões de pessoas têm acesso no planeta, diferentemente desse Natal, Deus instituiu o Natal para reconciliar pecadores, derramar paz e exaltar a sua glória. Qual o verdadeiro sentido do Natal? Para que o Natal existe? Por que o Natal é tão importante? Porque Deus instituiu essa data para reconciliar pecadores, para derramar paz e para exaltar a sua glória. É por isso que é importante a gente refletir sobre o Natal. A minha expectativa nessa manhã é que possamos refletir sobre o verdadeiro sentido do Natal, a fim de desfrutarmos dos benefícios resultantes dele. Porque o Natal tem um sentido. E a gente percebe nesta cena aqui de Natal alguns elementos que são muito estranhos às comemorações da contemporaneidade. Elementos que estão inseridos aqui que não fazem parte da comemoração do Natal no nosso tempo, que são elementos esquecidos. E o primeiro elemento que eu quero destacar para você aqui é o elemento da simplicidade. Por isso eu peço para você, por favor, que você olhe para o texto com carinho comigo, no versículo 8º, para a gente começar a pensar, a gente começar a refletir sobre esse texto aqui. Vai dizer no versículo 8º, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Então aqui parece uma cena de Natal um pouco estranha do que a gente percebe no nosso tempo. Porque o Natal do nosso tempo é o Natal do Papai Noel, é o Natal do shopping, é o Natal da árvore de Natal, é o Natal do presente, é o Natal do consumo, é o Natal do pegar o 13º, estourar o 13º Natal. Esse é o nosso Natal, é o Natal do presente. Só que nesse Natal aqui, que é o Natal do nascimento de Jesus, o anjo ele vai aparecer para os pastores, que eram pessoas invisibilizadas na sociedade. Pelo fato dessas pessoas não poderem participar dos rituais do templo, eles eram excluídos do contexto social de Israel. Eles eram tidos como pessoas não confiáveis. Um pastor de ovelha, ele não podia dar testemunho público. Ele era proibido de dar testemunho público, porque o testemunho dele não era aceitável. Então, se houvesse o crime e o pastor fosse testemunha de algum crime, ele não podia testemunhar por aquele crime, porque o testemunho dele era considerado como inválido. Eles eram pessoas que eram vistas como ladrões, eram vistas como pessoas desregradas.
E nessa cena de Natal, nessa cena inusitada, o anjo vai aparecer para eles. Vai aparecer para aqueles que, provavelmente, dentro da mentalidade da época, jamais seriam escolhidos a tão grande dádiva. Isso ensina para a gente que o nascimento de Cristo, a vinda de Cristo, é para todas as pessoas. E principalmente para os mais miseráveis dos pecadores. A simplicidade do Natal está na aparição de Cristo, na encarnação de Cristo, que se demonstra para aqueles que são excluídos da sociedade. Aqueles que estão fora do radar. Mas você vem aqui no versículo 9, vai dizer assim: e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. É uma reação natural. Quando você vê a glória de Deus, quando você percebe a presença de Deus, isso em nós, naturalmente, gera temor, gera apreensão, gera medo, gera angústia. Afinal de contas, o que vai ser agora? Os anjos apareceram. O que vai ser agora? O que será da nossa vida? Vai ter um anjo aqui, um anjo falando o nome de Deus. Nós seremos fulminados. Nós somos pastores. O que vai ser de nós nesse momento? Então eles ficaram atemorizados. Eles tiveram muito medo. Porém, a simplicidade do Natal está na mensagem que o anjo veio trazer. Porque o anjo, no versículo 10, vai dizer para eles assim, ó: o anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Tem gente pensando muita coisa sobre o Natal. Mas o verdadeiro sentido do Natal, para a minha e para a tua vida, é angustiado no final do ano? Está achando que a tua vida não está bem? Está achando que precisa algo a ser melhorado? A mensagem do Natal para nós é a seguinte: não tenha medo. Porque hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. A mensagem do Natal é muito simples. A mensagem do Natal é muito clara. Jesus Cristo veio à terra para poder abençoar e para poder reconciliar todas as pessoas. Porém, essa simplicidade, ela choca com os padrões normativos do nosso tempo. Ela choca. Sabe por quê? Aqui está acontecendo um grande evento. Um evento extraordinário. E quando acontece um evento extraordinário na nossa época, o que realmente se estabelece? Faz-se um grande evento, se dá publicidade a esse evento e convida as pessoas importantes para poder participar desse evento. Convida os influencers, os políticos, as pessoas que têm autoridade na sociedade. Essas pessoas que são convidadas para poder participar desse evento majestoso, desse evento suntuoso, desse evento gigantesco. Lá em Jerusalém, havia pessoas que eram privilegiadas. Tinha as pessoas que eram ligadas a Herodes, que faziam parte da nobreza. Havia os fariseus, que tinham o controle da religião, que controlavam a pauta religiosa. Tinha os saduceus, que controlavam a pauta política e a pauta social. Porém, no momento mais sublime da história, no fato histórico mais importante da humanidade, Deus não apareceu para nenhum desses daí. Deus resolveu aparecer para pessoas, pastores simples, para pessoas invisibilizadas, mostrando que a essência do Natal está na simplicidade. Que a gente coloca muita coisa sobre o Natal, mas o Natal
ele foi estabelecido para a gente viver de forma simples. A simplicidade do Natal está na disposição de Deus em revelar de forma singela para todo o povo, inclusive os que eram invisibilizados, com clareza e acessibilidade que só o Evangelho pode proporcionar. Meu irmão, a reflexão que eu quero propor para você nessa manhã é a seguinte: mesmo que você tenha muita coisa na tua casa, ou se você tem um pouquinho, na verdade, isso não importa. O que realmente é importante é que hoje, na cidade de Davi, nasceu Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É só isso que importa, para a gente poder viver esse Natal com simplicidade. Quando a gente entende que esse Natal, que essa cena do Natal, ela traz para a gente esse elemento, isso nos impulsiona a confiar na graça divina para superar as inseguranças e os medos. Porque a mensagem que o anjo deixa para os pastores é: não tenha medo. Se eu tiver que deixar uma mensagem da parte de Deus para você nessa manhã, não sabendo o que você está vivendo, mas talvez você esteja vivendo lutas difíceis, a mensagem que eu deixo para você nessa manhã é: não tenha medo. Não tenha medo, porque Jesus Cristo nasceu, encarnou, ele já realizou a maior obra de todas que ele podia realizar, que é a salvação da minha vida e da tua vida. Não tenha medo. Tenha coragem para enfrentar as dificuldades e superar as suas inseguranças. Sabe por quê? Porque ele vai dizer assim, ó: nasceu Jesus Cristo, o Salvador. E ele vai completar o seu argumento com os anjos no versículo 12, dizendo o seguinte, ó: eu vou dar um sinal para vocês. Eu vou dar um sinal. As pessoas estão pedindo um sinal, né? Chega nessas épocas festivas, a gente pede um monte de sinal. A gente pede um monte de coisa extravagante e mirabolante. Mas ele está dizendo assim, ó: eu vou dar um sinal para vocês. Isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Às vezes a gente espera um desfecho mirabolante para uma determinada situação. Sabe qual é o sinal? Jesus Cristo já nasceu, ele está lá esperando a sua visita para poder te abençoar. É obter satisfação nas coisas simples da vida que só Jesus pode nos proporcionar. A satisfação daqueles pastores não estava na riqueza, a satisfação daqueles pastores não estava na notoriedade social, a satisfação daqueles pastores não estava no reconhecimento da sua pessoa, a satisfação dele não estava no bem-estar, a satisfação dele estava somente ir diante do menino Jesus, enrolado numa manjedoura e adorar. São as coisas simples da vida. É valorizar e confiar para obter satisfação nas coisas simples da vida que só Jesus pode nos proporcionar. Sabe por quê? O Cristo, ele encarnou, ele viveu entre nós. E ele escolheu viver entre nós de forma simples. Ao encarnar, o Cristo não ficou fazendo nada que fosse uma estripulia mirabolante. Nada que não fosse da sua missão. Ele dormia, ele comia, ele chorava, ele se cansava, ele tinha fome. Ou seja, o Deus encarnado na terra resolveu viver de forma simples para nos conceder, com a sua humildade, a mais sublime dádiva de todos os tempos, que é a salvação da minha e da tua vida. Meu irmão, a nossa salvação, ela foi realizada com simplicidade. Jesus foi lá e cumpriu a sua missão. Jesus não inventou, ele foi lá e cumpriu a sua missão. Demonstrando para mim e para ti que, diferentemente do que existe no nosso tempo, o Natal é algo simples. Jesus nasceu, encarnou para morrer pela minha e pela tua vida. Só que essa cena de Natal, nós encontramos um outro elemento também importante nessa cena de Natal, que é o elemento da intensidade.
versículo 13, ele vai dizer assim: e de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Ou seja, nessa cena tão especial, aparecerá uma milícia celestial, multidão de anjos em profunda adoração, multidão de anjos explodindo em adoração, gritando, exaltando em adoração, porque afinal de contas, o mais sublime, o mais esplendoroso e o mais maravilhoso de todos os tempos estava acontecendo. Jesus Cristo desceu e veio viver entre nós para poder nos salvar. Quando os anjos adquirem essa consciência, eles explodem em adoração. Eles se derramam com intensidade em adoração, porque eles têm a consciência daquilo que estava acontecendo. Eles têm adoração, gratidão e reconhecimento por tão esplendorosa realização. Eu e você, a gente recebe um monte de notícia no nosso WhatsApp, todo dia, né? A gente recebe um monte de notícia. Nosso WhatsApp fica pitando o tempo todo. A gente recebe notícia no WhatsApp, recebe notícia no Instagram, nas nossas redes sociais. E essas notícias, muitas vezes, são negligenciadas por nós. Porque, afinal de contas, é tanta informação que a gente acaba passando, deixando rolar. E tem uns grupos do WhatsApp aí, que as pessoas são obrigadas a bloquear o grupo do WhatsApp. Porque é tanta coisa que você coloca no grupo do WhatsApp, que as pessoas são bloqueadas. Um monte de figurinha que manda, um monte de meme, aquela coisa toda. Então a gente está vivendo a era da informação, e nessa era da informação a gente negligencia muita coisa. Porém, quando você recebe uma notícia extraordinária, a notícia de uma cura, da aprovação no concurso público, do passar no vestibular, do nascimento de um neto, da conversão de uma pessoa que você estava orando há muito para que essa pessoa pudesse ser convertida. Quando a gente recebe essa notícia, você manda um joinha? Você bota o joinha lá? Você manda o coraçãozinho? Você faz isso? Não, né? O que você faz? Você sai falando para todo mundo. Ou pelo menos para as pessoas mais ligadas, né? Mais chegadas. Você diga: fulano, aconteceu algo extraordinário, aconteceu algo maravilhoso. Ou seja, você se joga com intensidade, você se dedica com intensidade para que aquilo pudesse ser propagado. Neste momento, os anjos, eles receberam a maior notificação da história. A notícia mais importante de todos os tempos. E ao receber essa notícia, eles explodem em intensidade, em adoração. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra a todos aqueles que eles querem bem. A intensidade do Natal está quando eu e você reconhecemos a grandiosidade de Deus, por isso prestamos glória, louvor e adoração a Ele. Aí o Natal se faz intenso na nossa vida, porque nós agora não estamos mais diante do domínio do pecado, mas nós estamos diante e debaixo da graça, do perdão e da misericórdia de Deus. E quando eu vejo essa cena, quando eu olho para a realidade e percebo a grandiosidade dessa cena, isso me traz uma lição, que talvez sirva para você, que é a lição de se entregar intensamente na nossa relação com Deus, porque nele nós encontramos salvação e paz. Porque a gente pede para Deus um monte de coisa. E muitas coisas que nós pedimos para Deus, elas são legítimas. Mas nesse texto aqui, a promessa é que eu e você teremos salvação
e paz. Paz na terra a todos aqueles que Ele quer bem. Paz na terra para aqueles que lá na eternidade, por motivos que nós não conhecemos, foram escolhidos por Deus para poder usufruir da vida eterna. Sabe qual é o grande segredo dessa história aqui? É que mesmo que você esteja vivendo uma situação bastante difícil, Deus promete para você que você vai ter paz. Deus está te prometendo paz. Se você é salvo em Cristo Jesus, Deus está te prometendo paz. A paz de Deus vai reinar no teu coração, vai reinar na tua casa. Você está tendo confusão lá, a paz de Deus vai ser estabelecida na tua casa, porque Ele nos prometeu a paz, Ele nos trouxe paz, Ele veio para nos reconciliar e nos dar paz. É por isso que Jesus veio para nos salvar, para nos dar paz. Se você está passando por momentos de angústia, se você não está dormindo direito, a paz de Deus vai reinar na tua vida. A paz de Deus vai ser estabelecida no teu coração, porque Ele vai dizer, meu filho, eu estou contigo, eu te salvei e eu vou te conduzir infalivelmente para a glória. É a paz de Deus que excede todo entendimento, que estará sobre a minha e sobre a tua vida. É a intensidade daquilo que Jesus proporcionou para nós. E ao entender isso aqui, ao entender isso, tudo isso que estava acontecendo, esses homens, esses pastores, eles tomaram a decisão. Versículo 15. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Quando eles perceberam a grandiosidade daquela cena, a importância daquela cena, e o anjo disse, vocês vão para Belém, ele deu uma ordem, vocês vão para Belém e lá vocês vão encontrar uma criança enrolada na manjedoura. Isso foi o que o anjo disse para eles. Ao perceberem a grandiosidade desta cena, o que eles fizeram? Eles obedeceram imediatamente, com um senso de urgência. Porque quando nós compreendemos, quando nós nos entregamos com intensidade, quando nós nos mergulhamos na nossa relação com Deus, isso gera no meu e no teu coração uma consciência, um senso de urgência para poder obedecer a Deus. Esses pastores poderiam muito bem ficar onde eles ficavam. Mas quando acabou a cena, a decisão que eles tomaram foi, vamos para Belém. Vamos rapidamente para Belém, para ver os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Eles obedeceram integralmente o chamado de Deus. Meu irmão, eu não sei você. Eu não sei o que se passa na tua vida. Mas sabe o que me dá força para eu levantar todo dia de manhã? Para eu poder prosseguir? Para eu poder ter uma noite de sono tranquila, quando isso é possível? Sabe o que me dá força? Porque eu sei que Jesus Cristo morreu pela minha e pela tua vida e Ele nos reconciliou para que a gente possa ter paz. Para que a gente possa ter a paz que só Ele pode proporcionar. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra a todos os homens que Ele quer bem. Então, nessa cena de Natal, contrastando com a realidade do nosso tempo, nós percebemos que existiram elementos de simplicidade, elementos de intensidade, mas também nós identificamos um outro elemento aqui, que é o elemento da notoriedade. Versículo 16, leia comigo, por favor. Foram depressa e encontraram Maria, José e a criança deitada na manjedoura, ou seja, obediência imediata. Receberam a ordem do anjo, obedeceram imediatamente. Foram depressa, encontraram Maria e José deitados na manjedoura, assim como o anjo disse que iria acontecer. 17. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Então, a reação natural desses homens foi dar um testemunho espontâneo daquilo que Deus havia colocado no coração. Quando você tem uma experiência espiritual intensa com Deus,
quando Deus fala profundamente ao teu coração, quando Deus resolve coisas na tua alma, a nossa reação natural é expressar, é colocar para fora aquilo que Deus falou com a gente. Então esses homens, naturalmente, chegaram e começaram a contar a história toda. Começaram a relatar aquilo que havia acontecido com eles. Afinal de contas, eles estavam profundamente impactados. Eles tinham tido uma experiência profunda e verdadeira com Deus. E quando eu e você nós temos uma experiência profunda e verdadeira com Deus, e nesse período de Natal as pessoas ficam sensibilizadas, eu olho para esse texto aqui e aprendo que essa experiência precisa se tornar notável. Essa experiência precisa se tornar conhecida. O nosso testemunho precisa ser dado. Porque um dia Deus transformou a minha e na tua vida. Deus nos tirou das desgraças e nos colocou no caminho da salvação. Esse testemunho precisa ser dado. Essa palavra precisa ser expressada, precisa ser divulgada. Porque pessoas estão indo para o inferno. Pessoas estão indo para o inferno por não conhecer a Cristo. E nós que conhecemos a Cristo, nós que fomos impactados com Cristo, nós que fomos regenerados por Cristo, eu olho para esses pastores impactados com a palavra de Deus e eles chegam naquele lugar, eles falam para todo mundo o que aconteceu. Então, meu irmão, eu e você temos uma oportunidade ímpar neste Natal. Falar para as pessoas que não conhecem a Jesus as obras e as maravilhas que Ele tem realizado na nossa vida. Porque alguém pode olhar para você e falar assim, por que tu está se mantendo em pé? Tu está com tanto problema, por que tu está se mantendo em pé? Às vezes o problema é a coisa que Deus coloca na nossa vida para poder nos aperfeiçoar, tá? Às vezes o problema que tu está tendo não é coisa do diabo, não, é coisa de Deus mesmo. Que coloca na tua vida para poder te aperfeiçoar. Por que tu está tanto problema? Está em pé. Eu estou em pé porque o meu Salvador está me sustentando, Ele pode sustentar você também. É por isso que eu estou em pé. Ah, por que tu não está tomando remédio controlado? Eu não estou tomando remédio controlado porque eu estou fazendo a terapia da oração. Eu estou colocando meu joelho no chão, estou clamando a graça e a misericórdia de Deus todo dia na minha vida, por isso que eu estou em pé. Por isso que Deus está sustentando. E o testemunho do Evangelho está sendo dado para as nações. O Evangelho está sendo pregado. O Evangelho está sendo propagado. Esse Evangelho está sendo expressado com notoriedade. As pessoas estão conhecendo esse Evangelho. Nós tivemos recentemente no Rio de Janeiro o caso de enchente. Né? Tivemos essas chuvas recorrentes aí, até que foram enchentes mais brandas do que as outras épocas, mas houve preocupação. A gente se preocupou de alguma forma. Nós tivemos no sul do país vendaval, furacão. No sul do país, recentemente, teve um furacão que devastou uma cidade. Um fenômeno climático raríssimo. Mas aconteceu no Brasil, raríssimo aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos tem a temporada dos furacões. Mas um fenômeno climático raríssimo aconteceu no Brasil. Quando acontece esse tipo de coisa, o que as autoridades fazem? Acontece um furacão, uma ameaça de violência extrema na cidade, uma chuva intensa, um anúncio de uma enchente catastrófica. Quando acontece esse tipo de coisa, o que as autoridades fazem? Elas mandam e-mail? Elas mandam SMS? O que elas fazem? Elas colocam em tudo quanto é lugar, certo? Televisão, rádio, internet, elas propagam essa notícia à exaustão. Imagina a seguinte situação, o cara está trabalhando lá no centro de controle, de prevenção de chuvas. Ali identifica lá no mapa que está vindo uma chuva intensa. Aí ele resolve negligenciar e falar assim, não vou falar para os meus superiores, não vou incomodar eles com isso, não, vou ficar na minha e vou deixar acontecer. Além dessa pessoa estar sendo negligente, estar cometendo um crime, ela está colocando em risco milhões de vidas. Porque as pessoas podem morrer por causa dessa negligência. Porque notícia importante, ela precisa ser divulgada. Então nós olhamos para essa realidade aqui e nós percebemos que o grande desafio nosso hoje não é simplesmente dar a notícia. Porque a notícia do Natal, ela está acontecendo. As pessoas não falam de outra coisa que não seja o Natal. O nosso desafio não é simplesmente dar notoriedade à notícia do Natal, mas o grande desafio nosso, do nosso tempo, é falar a verdade sobre o Natal. Porque o Natal está sendo divulgado. Mas será que o verdadeiro Natal ele está sendo
posto em evidência? Será que o verdadeiro Natal ele está sendo colocado em notoriedade? Fala-se um monte de coisa no Natal, um monte de coisa. Mas muitas vezes é esquecida a divulgação do que realmente importa. E sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo 3 coisas. Eu queria compartilhar com você nessa manhã. A primeira delas, que essa notícia ela precisa ser notória. Essa notícia ela precisa ser divulgada. A segunda delas, a gente encontra no versículo 19. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Sabe o que eu aprendo aqui? Que antes da gente falar, antes da gente divulgar, antes da gente se tornar notório, a gente precisa conhecer e introjetar. O que Maria fez? Ela guardou no coração. Ela introjetou. Enquanto as outras pessoas ficavam efusivas com a notícia, o que ela fez? Ela refletiu sobre aquela notícia. Ela entendeu que aquela notícia era uma notícia tão preciosa que ela falou, eu vou guardar como ouro puro, como ouro valioso no meu coração. Para quê? Para que no devido tempo possa dar fruto. Então, além da gente divulgar, nós precisamos conhecer com profundidade a história de Cristo para internalizá-la e verdadeiramente confessá-la. Porque eu e você, nós só vamos pregar a verdade de Cristo se nós conhecermos e internalizá-los Cristo. Sabe quando é que a verdade de Cristo vai fazer sentido na vida das pessoas? Quando a gente coloca essa verdade como notoriedade, quando a pessoa olhar dentro do teu olho e ver o teu olho brilhar. Quando a pessoa olhar dentro do teu olho e perceber que a notícia que você está dando para ela é a notícia mais importante da sua vida. Meus irmãos, nós recebemos notícias muito importantes. A notícia de um nascimento de um filho é uma notícia importante, não é? A notícia de uma conquista pessoal é uma notícia muito importante. A notícia de um falecimento de um ente querido é uma notícia importante. É uma notícia que impacta a nossa vida. Mas a notícia mais importante da nossa existência é: hoje, na cidade de Davi, nasceu Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Essa é a notícia mais importante que eu e você podemos receber. Mas para a gente poder falar, a gente precisa internalizar. Versículo 20, para finalizar. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Esses homens, ao receber essa notícia, eles simplesmente não voltaram para os seus afazeres como se nada tivesse acontecido. Esses homens, ao receber essas notícias, eles foram tomados de um entusiasmo e de uma profunda adoração. Que nesse Natal, eu e você, mesmo com as nossas lutas, mesmo com as nossas dificuldades, nós possamos ser tomados por um profundo sentimento de gratidão e adoração. Porque Jesus, Ele está presente nesse lugar. Jesus está presente entre nós. Ele está presente de forma simples. Ele está presente com muita simplicidade. Ele está tocando no meu e no teu coração agora, nos convocando à adoração, para que eu e você possamos abrir a nossa boca e possamos bradar em alto e bom som, com toda a expressão da nossa alma: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra a todos os homens, aqueles que Ele quer bem. Que o Senhor te abençoe nessa manhã rica e abundantemente. Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus.